Lembro-me claramente da mudança para aquela casa no interior de Minas Gerais quando eu tinha apenas 10 anos. Era um sítio tranquilo, cercado por montanhas imponentes que se estendiam até onde a vista alcançava. A casa, herdada do meu avô, tinha um charme rústico, mas também uma atmosfera um tanto sinistra. Suas paredes de madeira pareciam guardar segredos antigos, e enquanto nos instalávamos, eu sentia um calafrio constante, como se a própria casa estivesse nos observando. À noite, os sons ecoavam pelos corredores vazios, dando a impressão de que a casa tinha vida própria, sussurrando seus mistérios ao vento que passava. O silêncio era tão profundo que eu podia ouvir o som do meu coração batendo acelerado. Durante o dia, o local parecia acolhedor, mas quando o sol se punha e a escuridão tomava conta, a casa se transformava, mergulhando-nos em um ambiente onde o desconhecido se misturava ao familiar, deixando-me inquieto e alerta. Meu irmãozinho Pedro, com seus 7 anos, não parecia notar nada de estranho. Ele corria pelos corredores empoeirados, brincava no quintal e parecia completamente alheio à sensação de mal-estar que o lugar provocava em mim. Enquanto ele se divertia, eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo escondido nas sombras que nos observava, aguardando o momento certo para se revelar. Certa tarde, enquanto explorávamos a casa, Pedro e eu encontramos uma escada que levava ao sótão. Ninguém havia mencionado o sótão antes, e parecia que todos preferiam ignorar sua existência. Movido pela curiosidade, subi os degraus rangentes e me deparei com um espaço apertado, mal iluminado pela luz que se infiltrava através de pequenas frestas no telhado. Foi ali que encontramos um antigo baú, coberto de poeira e esquecido pelo tempo. Parecia que ninguém o havia tocado em décadas, talvez até mais. Pedro, sempre destemido, insistiu para que o abríssemos. Apesar de um pressentimento ruim, cedi à sua curiosidade. Com um rangido assustador, levantamos a tampa do baú, revelando seu conteúdo. Dentro, havia uma boneca de porcelana, impecavelmente preservada, mas que emanava uma sensação perturbadora. Seus olhos, embora inertes, pareciam seguir cada movimento que fazíamos, como se estivessem vivos. A boneca vestia roupas antigas de uma época muito distante, e suas feições eram incrivelmente detalhadas, quase reais. Quando Pedro pegou a boneca em suas mãos, senti um calafrio percorrer minha espinha. Algo estava muito errado. Aquela boneca não era apenas um brinquedo, mas sim algo que carregava uma presença, um peso que não podia ser ignorado. Essa descoberta desencadeou uma série de eventos que transformariam nossas vidas para sempre. Naquela noite, não consegui pregar os olhos. A imagem da boneca não saía da minha mente, seus olhos vítreos parecendo me encarar mesmo quando eu fechava os meus. O silêncio na casa parecia mais pesado, opressor, como se a própria casa estivesse esperando por algo. Deitado na cama, ouvi passos leves no corredor, passos que não pertenciam a nenhum de nós. Levantei-me lentamente e fui até a porta do meu quarto. Quando abri, vi Pedro parado no corredor, em frente ao quarto dos nossos pais, segurando a boneca de porcelana. Pedro, chamei baixinho, mas ele não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, com os olhos fixos na porta fechada. Quando me aproximei, ele se virou lentamente e, com um sorriso estranho, me entregou a boneca. "Ela quer brincar com você agora", disse ele, num tom que não parecia o dele. Peguei a boneca com mãos trêmulas, sentindo um peso estranho, como se estivesse segurando mais do que simples porcelana. Levei-a de volta ao meu quarto, mas não consegui dormir. Os olhos da boneca pareciam brilhar no escuro, observando-me, e por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que havia algo profundamente errado com ela. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Pedro mudou de maneira assustadora. Ele, que sempre fora um garoto alegre e cheio de energia, tornou-se quieto e reservado, quase como se estivesse sendo consumido por algo.
Passava horas trancado em seu quarto, sussurrando para a boneca como se ela fosse sua melhor amiga. Quando tentei conversar com ele, Pedro apenas me lançava um sorriso estranho e voltava a atenção para a boneca. Minha mãe, preocupada, achava que era apenas uma fase, talvez o impacto da mudança. Mas eu sabia que havia algo muito mais sinistro por trás disso. Pedro estava diferente, como se estivesse sob o controle de uma força invisível. Uma noite, ouvi ruídos estranhos vindos do quarto de Pedro e fui verificar. Quando abri a porta, o que vi me gelou até os ossos. Pedro estava sentado no chão, rodeado por símbolos desenhados com giz, com a boneca colocada no centro. Seus olhos estavam vidrados, como se estivesse em transe, murmurando palavras numa língua que eu não compreendia. "Pedro!", chamei, tentando tirá-lo daquele estado, mas ele não respondeu. Era como se ele estivesse em outro lugar, completamente alheio à minha presença. A boneca parecia ainda mais sinistra, seus olhos refletindo a luz fraca da lâmpada, quase como se estivesse viva. Com um misto de medo e desespero, corri para chamar nossos pais, mas quando voltamos ao quarto, Pedro estava deitado na cama, dormindo tranquilamente, e os símbolos haviam desaparecido. Decidido a entender o que estava acontecendo, comecei a investigar a história da casa e, principalmente, da boneca. Foi então que descobri a verdade aterradora. A boneca havia pertencido a uma criança que morreu de maneira trágica muitos anos atrás. Desde então, acreditava-se que o espírito da menina se apegara ao objeto, transformando-o em um guardião de segredos ancestrais. A história dizia que a boneca trazia desgraça a quem a possuísse, corrompendo almas inocentes e alimentando-se de sua energia. De repente, tudo fez sentido. A mudança no comportamento de Pedro, os eventos estranhos na casa. Tudo estava ligado àquela boneca maldita. Naquela noite, decidi que a boneca precisava ser destruída. Esperei até que todos estivessem dormindo e peguei a boneca, levando-a para fora da casa. No entanto, quando tentei destruí-la, algo terrível aconteceu. A boneca parecia ganhar vida, resistindo a cada golpe. Foi então que percebi que não seria tão simples. Ela não era apenas um objeto. Era um portal para algo muito mais sombrio e poderoso. Desesperado, corri de volta para a casa e escondi a boneca no sótão, trancando-a no baú onde a encontramos. O que quer que estivesse ligado a ela, precisava permanecer ali, isolado do mundo. Partimos pouco tempo depois, mas a lembrança daquela boneca e dos horrores que vivemos nunca me deixou. Mesmo agora, tantos anos depois, ainda sinto que os olhos da boneca me observam, onde quer que eu vá.